Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos, boa tarde, nossa querida Selenita, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, tudo, graças a Deus, bem. Que maravilha, muito bom tê-la conosco e muito bom Obrigada. ter nossos queridos internautas aqui conosco, participando deste programa e que nós temos por objetivo estudar as obras de André Luiz. E nós estamos estudando o livro E a Vida Continua, explicando André Luiz, nos dando notícia de como é a vida no mundo dos espíritos, ainda que determinados irmãos nossos, determinados seres encarnados digam que não, mas, queridos amigos, nós informamos. Existe, sim, vida após morte. Somos seres espirituais, seres eternos ou seres imortais. Logo, quando deixarmos esse corpo físico, existe um outro plano nos aguardando. Portanto, vamos estudar, vamos compreender para não chegarmos nesse mundo invisível na condição que chegou Evelina Serpa, sem ter consciência do que lhe acontecera. Interessante que no capítulo, quando ela pergunta para Ribas, mas por que tal falta de conhecimento, em outras palavras? E aí ele diz, falta de preparação na Terra, no mundo físico. E você, amigo, que escuta o nosso programa, preparemos-nos ou prepare-se já, porque não sabemos o tempo que retornaremos. Nesse contexto, nós vamos convidar a nossa querida Selenita para que possa proferir a prece inicial do programa de hoje. Fique à vontade, Selenita, por favor. Mestre Jesus, dissestes, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Com a fé e a convicção que pedimos ao Senhor, que abra nossas mentes, aclare o nosso raciocínio, fortaleça os nossos sentimentos para que todas as palavras que aqui sejam ditas, todas as verdades que sejam desvendadas, penetrem em nosso interior e lá permaneçam, servindo sempre de alicerce para os nossos passos nesta vida e nesta passagem terrena e após o nosso desencarne na continuidade da vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Muito bem. E então nós vamos prosseguir com o estudo do livro. Né? Já adiantamos para vocês que quem desejar fazer perguntas, fique literalmente à vontade, porque hoje nós vamos responder perguntas de alguns amigos nossos que nos encaminharam mensagens, quer dizer, amigos que nós falamos são pessoas que têm das redes sociais, que elaboraram suas perguntas. E nós já faremos as devidas respostas. E aqui, só para a gente ter noção do nome de quem foi que perguntou para a gente, temos aqui pergunta de Jeremias Barreto, Sé Centro São Paulo,
Temos também Maria das Dores e Sueli Carlos. Mas, sim, pergunta dessas pessoas que logo, logo nós estaremos com muito carinho, muita satisfação, respondendo tais perguntas. Muito bem. Então, vamos lá, Selenita. No capítulo 10 do livro E a Vida Continua, falando de Evelina Serpa. E ele começa assim. Devidamente credenciados. Observem. Isso aqui é salutar, chamamos a atenção, porque André Luiz começa dizendo que eles foram devidamente credenciados a esse instituto, um instituto de psiquiatras, o que Evelina e Fantini tinham todo o tempo solicitado estarem em um hospital desta ordem. Recorda disso, Selenita? Sim, sim. Recordamos, sim, foi o que falamos na semana passada. Concluímos o capítulo com essa solicitação deles. Já no capítulo 10, mostra que a solicitação foi atendida. Para percebermos que os nossos pedidos, ou as nossas preces, conforme diz lá o livro Nosso Lar de André Luiz, todas elas são ouvidas. Ah, mas como é que minha prece é ouvida e ainda não aconteceu? O Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo, ainda não estamos preparados para receber. Portanto, ele protela, ele deixa, ele aguarda o momento exato que estivermos com a maturidade intelectual, espiritual e emocional para então receber tal solicitação. E ela foi atendida de imediato. Né? Ela fez o pedido e foi credenciar-se. Não foi entrou acaso, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Foi fazer o processo do credenciamento para, então, adentrar esse instituto. Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade, que se lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Quer comentar, Selenita? Sim, e reforçar o que você já falou bem claramente, mas que a doutrina espírita ensina e todos esses relatos reforçam que a disciplina é essencial. O credenciamento aconteceu, o pedido para esse encaminhamento foi atendido, mas tudo dentro de uma ordem, dentro da disciplina, bem como você falou, não foi só assim. Queremos ir. Ah, então vão. Aí eles iam no dia que quisessem, na hora que quisessem, não. Tudo agendado, programado, já estavam lá à espera deles, com registros da vinda e da trajetória deles, tudo muito organizado. Isso é fantástico. Por isso que estudar André Luiz era um prazer para a nossa alma. É assim, uma oportunidade sagrada estudar André Luiz, né? Eu agradeço, sempre quando eu penso nisso, eu agradeço ao nosso querido Tavares por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nos deleitando, nos deliciando nesta obra tão extraordinária que é as obras de André Luiz. E ao tempo também elevar, emanar para Chico Xavier, direcionar a esse espírito missionário e tão dedicado e disciplinado, muitas luzes, que ele nesse momento ele receba um abraço de luz de nossa parte, no sentido de dizer muito obrigada, Chico, muito obrigada pelo teu empenho, pela tua dedicação, né, em ter escrito tantos livros, em ter trazido para nós notícias sagradas que libertam a nossa alma da ignorância. Muito bem. E aí recebe Evelina, André continua. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicada à clínica psiquiátrica, no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentiam-se tão à vontade, do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando moderno consultório terrestre. Em tudo simplicidade, conforto, segurança. Atendentes à vista, fichários,
Aparelhos diversos para registro do pensamento. Fique à vontade, Selenita, para tecer os comentários desse parágrafo. Como nós falamos há poucos instantes, tudo muito organizado, uma disciplina que leva a essa organização, tudo perfeitamente sincronizado. Eles estavam para chegar, já se tinha lá, ele faz referência a fichários, que adiante a gente vai ver, já existia como se fosse um prontuário, um registro da caminhada desses dois novos assistidos, vamos dizer assim. Então, revela essa organização extrema, muito importante isso, para que tenhamos uma ideia do que seja a vida no mundo espiritual, para a Eveline e também para o companheiro dela, o seu Ernesto. Tudo é novidade, só que uma novidade, uma grata surpresa. Saber que depois do desencarne nós não ficamos soltos no espaço, sem referências, sem encaminhamentos, não. Veja como eles foram recebidos, vejam como a sequência, como os fatos vêm acontecendo, até eles chegarem a essa clínica psiquiátrica. Tudo revela que há um domínio total de tudo o que acontece com todos os seres. Outra coisa a ser observada, Selenita, nesse parágrafo, André Luiz, ele é tão, eu diria assim, eu vou usar perfeccionista no sentido positivo, em descrever os detalhes, porque ele diz assim, ó, eles se sentiram tão à vontade que pareciam que estavam no consultório terrestre. O que é que acontece isso? É o estado de consciência de ambos que haviam solicitado de forma tão expressiva essa consulta, estar neste ambiente, que quando eles adentraram, o que é atitude mental, o que é estado mental, estado psíquico, eles se sentiram à vontade, não, estou aqui, foi aqui que eu pedi para ficar, foi aqui que eu quero ser examinada, que eu quero estudar. Similar em outras situações. Por isso que os espíritos e o próprio mestre, ele nos convidou para que nós orássemos e vigiássemos. O que é que tu está pensando? O que é que o seu pensamento vai levá-la até tal local? Se você está pensando na luz, você vai estar na luz, do contrário também. Então, é importante a gente atentar para essa observação de André Luiz, de que eles sentiam-se tão à vontade do ponto de vista habitual, como se estivesse visitando o moderno consultório terrestre. Tudo simplicidade. A minha irmã tem uma fala que ela diz assim, ó, o menos faz mais. E às vezes as pessoas querem deixar o ambiente tão suntuoso. A gente observa sem... a fala não é trazendo críticas para nenhuma instituição que tem condições. Às vezes a gente adentra em casas espíritas tão suntuosas, né? Com tanta... como eu posso dizer, meu Deus? Com tanta... pompa. Exatamente que... Nossa Senhora! E aí nós vamos lembrar mais uma vez a casa de Chico. O Centro Espírita, Centro Espírita da Prece, né? Casa Espírita da Prece, o Centro de Uberaba, uma simplicidade tão genuína, algo que nos convida a essa reflexão de que a simplicidade faz parte da doutrina crística. Muito bem. Aparelhos diversos para registro do pensamento. Algo de uma magnitude que nós não podemos nos furtar de comentar. O pensamento, ele possui uma força criadora. E ele é tão poderoso que ele cria em nosso entorno um campo energético que André Luiz vai chamar, e também o outro campo da ciência vai chamar de aura. Aura é essa energia que envolve o nosso corpo perispiritual. E áurea são os espíritos aurelados que têm um campo energético só na sua cabeça. Mas o que nós estamos nos referindo é com relação à aura. De acordo com sua atitude mental, você vai determinar a qualidade dele.
E a qualidade vai definir justamente qual é a cor do seu pensamento. E é essa cor que estará envolvendo todo o seu perispírito. Ó, que fantástico! Se os seus pensamentos são elevados, são pensamentos de fraternidade, pensamentos nobres, em ajudar as pessoas, logo você vai estar emitindo uma luz rosa, uma luz lilás, uma luz dourada, enfim, uma luz compatível a esse pensamento de bondade. Se for do contrário, serão cores escuras, cores que é pertinente a esse pensamento que você está emitindo. E aí, enquanto nós refletíamos um pouco, Selenita, em torno dessa questão do pensamento, nós chegamos à seguinte conclusão, que o pensamento é o que nós chamamos, aqui na Bahia, chamamos de feitiço. É. Porque o nosso pensamento negativo pode contagiar o outro pelas ondas elétricas. Porque o fluido o veículo do pensamento é o fluido. Observe, normalmente quando a pessoa fala assim, eu estava pensando em você, e a pessoa liga. Por quê? Estamos nessas ondas energéticas, o outro capta esse pensamento e captando, ele vai fazer aquilo que nós estamos pensando. Por isso, sempre o pedido, nos esforcemos, trabalhemos para pensar sempre de forma positiva e emanar para o outro pensamento de amorosidade. Por exemplo, no momento em que nós pensamos agora em Chico Xavier, sentimos sair de nós um campo energético tão fervoroso de amor que, com certeza, ele sentiu isso. Com certeza ele sentiu. E ele sentindo, ele vai ficar grato, né? Não é verdade? O que é que você pensa sobre isso, Selenita? Sim, acredito sim. É justamente o nosso campo energético, ele é gerado pelas nossas vibrações, que vêm dos nossos pensamentos. E esses campos tendem a se tocar e a se entrosar. Então, é muito importante que nós estejamos sempre nessa vibração positiva para que haja esse entrosamento com outras fontes também de energia positiva. E isso cria uma força maior, uma força mais voltada para o coletivo. Ao passo que os pensamentos negativos, pensamentos de sentimentos assim não mais generosos, isso daí atrai para a gente também campos energéticos negativos. E isso nos afasta do centro que nós deveríamos estar e nos carrega para esse outro campo. Então, é muito importante termos cuidado com o que falamos e principalmente com o que pensamos, porque o que falamos reflete o que já vem de lá de dentro. Então, o que está lá dentro é que define a qualidade de nosso campo energético. Você prossegue com a leitura, por favor, Selenita? Sim. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário, a quem nomeou por irmão Telmo, e, obedecido por esse auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantine, bem impressionado, falou: nada tema. Toda a conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos o nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanho... Selenita, calma, querida, calma. Vamos cá. Vamos primeiro, a gente precisa decodificar o processo. Aqui é um estudo. Quando ele diz assim, estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete.
observe, ele já estava sabendo, ele já estava a par da situação dela, que eles, no caso, vamos nos referir a ela, que ela já tinha feito essa solicitação e queria ficar ali. Veja o que é estado psíquico, gente. É algo muito sério. Pensemos na luz, pensemos no belo, pensemos na riqueza, na prosperidade, no amor, porque é algo tão enraizado no seu corpo perispiritual que ela já havia feito a solicitação. E ele ainda vai chamar a atenção dela. Olha, toda a conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. E faltou a gente complementar uma coisa. Quando eles começam a conversar, Ribas com Evelina, o pensamento dela é visto. Eles têm uma tela, isso é realmente sensacional. Eles têm uma tela onde eles conseguem fazer a leitura do que ela está sentindo e pensando. Fantástico. Olha, enquanto a gente estava aqui estudando, eu disse, meu Deus, que coisa sensacional. Porque é aquilo que já nos diziam notícias, Chico já falava isso, né? E a partir da pandemia, isso tornou-se mais expressivo, a questão da multimídia. Isso já existe no mundo espiritual. Já está lá. Uhum. Chegando aqui só a título das pessoas buscarem se materializar, apenas se materializar aqui. Então, o fato de ele dizer assim, aqui somente pensamento de saúde, por favor, nada de pensamento negativo. Ó, nada de pensamento negativo. Aí algumas pessoas, Selenita, poderiam perguntar assim, mas aquele pensamento que me atormenta e que eu não consigo tirar. O que fazer, Selenita? Eu acho que é uma questão de vontade, de querer muito, porque quando nós praticamos meditação, nós não conseguimos abolir da nossa mente todas as preocupações externas, não ficamos com a mente como um campo limpo, não é essa a chave, a metodologia da meditação, pois a gente precisa ir se disciplinando dessa maneira. Cada vez que nós entramos no estudo, cada vez que entramos na reflexão espírita, ou de qualquer outra religião, precisamos, nesse momento, nos concentrarmos e aprendermos, pouco a pouco, a afastarmos todos os pensamentos que não sejam pertinentes àquele momento. Isso, pouco a pouco, é que a gente vai conduzindo. Algumas pessoas talvez já tenham um nível mental tal que elas já conseguem de cara atingir esse patamar. Outras vão atingindo degrauzinho por degrauzinho. E é isso daí. Acho que por isso ele chama a atenção da senhora Evelina, para que ela se acostume a disciplinar os seus pensamentos, para que naquele campo dali não entrem pensamentos assim, inferiores, negativos voltados mesmo. para Não entre coisas pensamento negativo. Até porque, voltado... se ela buscar envolver-se com tais pensamentos, ela será detectada. Né? Sim, ela vai ser detectada. sim. E, de alguma maneira, eles vão bloquear, interceptá-la, para que ela não contamine o meio, que é, na verdade, o que os espíritos fazem quando estamos em determinados trabalhos e há alguém com pensamento contrário. Então, eles fazem um tipo de, vou dizer bloqueio, mas é como se fosse uma blindagem. Eles blindam aquela pessoa para que ele fique ali, né? E não venha contaminar, disseminar o trabalho. Mas era uma outra coisa que eu ia falar sobre essa questão do pensamento. E acabou que eu me passei. Do pensamento negativo. Eu me passei. Depois eu posso lembrar e eu comento. Vamos lá. Que enquanto você estava falando, aí me surgiu aqui um pensamento. Eu não anotei e se passou, se foi. Mas vamos continuar. Então, ele busca... sim! Muito bem, amigos espirituais. Observem. Lembrou. Lembramos.
Quando nós estamos com um pensamento negativo, que ele insiste, eu gosto de dar esse exemplo, ó, Selenita. Aqui é um copo de água, né? Você consegue ver aí o copo d'água? Tá vendo? Sim, estou Aqui vendo. tem água. E se eu colocar aqui, por exemplo, a cor azul, a água vai ficar da cor azul, né? Vai ficar Sim. azulada. Digamos que a água seja o nosso pensamento. O azul é um pensamento negativo. Mas, se eu continuo colocando água boa, água limpa, coloco água limpa, ele vai transbordar, não é? Vai transbordar, Ah, transbordar, transbordar, até o momento que o azul não mais vai existir. Só vai estar sim. água limpa, cristalina. Então, o que significa isso? Significa dizer que, se tem um pensamento insistindo negativo, você insista, seja mais poderoso, seja mais ousado, com pensamento positivo. E diga, quem manda aqui sou eu. Eu, na qualidade de filho de Deus, eu sou um ser poderoso, porque o próprio Cristo me deu notícia disso. Jesus afirmou que nós somos luzes. Está lá em João, pode ler. Quando ele diz que nós somos luzes, nós não podemos admitir o contrário. O que acontece é que nós, quanto espíritas, eu costumo dizer ao longo da nossa jornada, que nós não estamos absorvendo, não estamos trazendo esses conhecimentos a nosso favor. Estamos, de alguma forma, simplesmente ouvindo, simplesmente comentando. Epa, pera ainda. Se eu sou luz, por que eu vou abraçar você? Que é negativo, não. Aí bota um pensamento bom. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Tudo brilha em minha volta, tudo brilha. Pensamentos, palavras positivas. E a coisa, com certeza, vai se organizar. Isso sem a menor sombra de dúvida. Faça com convicção, porque assim fazemos, assim acreditamos, e é a metodologia que usamos no nosso cotidiano. Se é um pensamento ruim, bota 10, 20, 30, 50 bons. Mantras. Jesus está em mim, eu estou em Jesus, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, e a coisa vai se ajustando e tudo melhora. Isso com certeza. Tá bom, Selenita? Tá ótimo. Continue, amor, com a leitura, por favor. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo, na terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Prossigo? Não pode prosseguir, não. Estariam no mundo espiritual ou na terra? Perceba, ela já está com Ribas, no instituto que ela pediu. E ela ainda tem dúvidas de onde ela realmente está. Uhum. Perceba a falta de educação espiritual que a humanidade ainda passa. Né? É por isso que o programa desse é importante. E já tinha sido dito a ela no encontro anterior, antes dela ir para esse instituto, com o irmão Cláudio, ele já tinha afirmado a ela categoricamente que ela está, sim, no mundo espiritual. E ainda assim, ela continua com dúvidas a respeito dessa afirmação. Uhum. É aquela coisa, eu estou ouvindo, mas eu não estou acreditando. Mas olha só, Selenita, não vamos muito longe, não. A postura dela é similar a alguns irmãos nossos aqui terrenos, que estão no corpo físico, que nada existe mundo espiritual, nada, que isso é bobagem, não existe. Aí a gente fala assim, vem cá, você já sonhou com alguém que já morreu? Com um ente querido seu, que já foi para a pátria maior? Você já sonhou? Com certeza já. Se você já sonhou, significa dizer que essa pessoa não desapareceu. Você teve um momento, conexão. um encontro com este ser que você o reconheceu, que era bem parecido como estavam juntos nessa existência ou em outro momento. Então, amigo, morreu, não acaba. Morremos, apenas o corpo e o espírito prossegue isso com certeza. Inclusive, a ciência natural tem
nos informado isso, tem provado isso. Nós temos mais de 1.200 casos estudados pelo um psicanalista indiano, provando que isso é possível, a volta do espírito em um novo corpo, isto é, no processo reencarnatório. Acordem! Acordemos! Entendamos que somos seres imortais. Muito bem. Aí ele vai dizer outra coisa. Ela vai estar num sítio, algo que lhe pareça familiar ou desconhecido. Aqui ela diz assim, olha, onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica. Olha só, ela estava ali e qual seria o trabalho terapêutico, qual seria a atividade que iriam desenvolver para então ela entender que não estava mais no corpo físico. Apesar de já terem sido dito. Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que estivessem estado loucos. Meu Deus do céu, até quando isso? Só o Cristo na causa. Só o Cristo na causa. Mas vamos lá. Se você tem mais algum comentário, pode fazer. Sim, porque eu queria só dar um adendozinho. Você fala de pessoas aqui entre nós que também estão assim, e não são poucas não, estão tão distantes desse conhecimento, embora recebam todo o tempo indicativos disso. Ontem mesmo ouvi de uma pessoa com quem eu conversava, eu não quero saber do depois. Eu não sei se existe esse depois. Eu quero saber do aqui e agora. Eu estou viva, é aqui e agora. Então, só me interessa o aqui e agora. Quer dizer, isso é só um exemplo. Eu e uma pessoa. Imagine, eu que não sou nem um grão de areia no universo, esse desconhecimento, essa falta de vontade de se preparar para esse futuro, que é um futuro que aguarda a todos nós. Então, nós chegamos lá realmente muito despreparados, né? Não é de estranhar, até o próprio André Luiz, quando ele chegou, um homem de conhecimento, um homem preparado, né, do ponto de vista científico preparado, mas quanto tempo ele levou para conseguir abrir os seus olhos e a sua consciência para que essa realidade existe, que ele estava fazendo parte dela, né? Então, segundo o próprio livro Nosso Lar, ele passa 8 anos no umbral. Só depois de 8 anos que ele lembra o que é sensação, o que é sentimento. Ele lembra que ele orava, que a mãe dele orava. A mãe dele tinha ensinado ele a orar. Olha o que diz a ciência. A ciência diz que aquilo que é ensinado à criança em tenra idade fica registrado. E ele, quando a gente lê o Nosso Lar, ele vai, que nós iremos ler isso mais lá para frente, ele vai provar de que ele vai lembrar de que a mãe dele fazia oração. Aí, nesse momento, ele ora dizendo que existe alguma coisa superior, existe algo no cosmos, algo mais elevado. Ele faz aquela prece. Aí, Clarencio aparece e o socorre. Porque, na verdade, Clarencio já estava com ele há muito tempo. Mas ele não percebia Clarencio. Ou, quando percebia, achava que eram monstros, que eram coisas horrendas e saía fugindo, né? Então, era esse o comportamento de André Luiz quando estava ainda na região umbralina. Gosto sempre de afirmar o seguinte, Selenita. Mas todo mundo é 8... Não. Cada um no seu estágio. O processo de despertar no mundo espiritual, isso pode levar horas, dias, meses, anos e séculos. O livro O Céu e o Inferno, ele nos fala isso, que Sansão era eu até já comentei isso aqui em outros programas, ele fazia parte da Sociedade de Estudos Espíritas Parasiense. Então, ele fez esse acordo com o grupo de quando ele desencarnasse, ele iria em seguida dar notícias. E 8 horas depois, ele já estava dando comunicação dentro do grupo. Então, a gente gosta sempre de afirmar isso. Depende do estado de consciência, do estado emocional e evolutivo de cada ser. Nada na doutrina espírita não é uma ciência exata para dizer é assim, tem que ser assim, não. Tudo é muito flexível e é de acordo com a intenção, é de acordo com a condição
de cada indivíduo. Sim. Ok? Ok. Vamos lá? Então, acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados a uma sala mobiliada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando atencioso. Vamos parar aí, Selenita, e nós Sim, vamos agora para as questões que nós precisamos dar uma atenção especial para elas. Né? E a primeira pergunta feita por Sueli, ela diz o seguinte: Sueli Campos Santos Reis, Natal, Rio Grande do Norte. Em Evelina, o que mais se destaca na sua personalidade? O que você observa, o que mais você observa em Evelina? primeiro, esse condicionamento dela, essa limitação dela, pela formação religiosa dela, né? Então, ela fica muito presa aos princípios que foram passados para ela e não se permite uma flexibilização, ela não se permite uma abertura para que entrem outros conceitos e que ela, então, possa avaliar antes de assimilar, não é que gira um botãozinho e ela já assimilou tudo, mas ela não se permite, ela está sempre voltada para o que ela aprendeu, como você falou, na infância dela, e que ela levou pela vida afora. Uma fé, mas uma fé meio um pouco cega. Então, só existe isso que eu vi até aqui agora. Não me permito acrescentar agregar nenhum conhecimento ao que eu já sei, né? Então, essa relutância dela é uma característica forte. Eu salientei aqui também, deixa eu lhe dizer outra coisa que eu achei. Sim, esse reforço dela na fé católica, além de cristã, católica, e ela não abre mão disso. Agora, é uma pessoa educada, uma pessoa que passou por alguns sofrimentos na vida, a questão da perda do pai, mas que, em compensação, teve um padrasto que, segundo ela, era generoso, compreensivo, amigo, mas depois ela casa com um homem que não correspondia à expectativa dela. Então, ela carregava em si essa mágoa, ela não conseguiu compreender e nem perdoar o comportamento do marido. Então, era uma mágoa que ela carregava com ela mesma, além de um sentimento de culpa por conta de outra pessoa com quem ela se relacionou e que pôs fim à vida, e que ela carregava consigo um sentimento de que talvez ela tenha tido uma participação nessa atitude dele. Na verdade, de acordo com a leitura, ela não chega a relacionar-se com ele, com o Túlio, né? Ela simplesmente aceitava os galanteios de Túlio e os galanteios de Caio. Ela não teve um posicionamento. Ela não disse: ó, Túlio, pera ainda, não quero você. Não se posicionou. Faltou posicionamento dela nesse momento. Além do posicionamento, o auto-perdão. Posicionamento, auto-perdão, a ignorância com relação à vida espiritual, e isso está diretamente atrelado ao que você acabou de mencionar, a falta da fé raciocinada. A fé dela era uma fé obsoleta, uma fé, aquela fé tem que ser assim, só assim, daquele jeitinho. Se o padre disse assim, eu vou dizer amém. Naturalmente que nós não estamos criticando nenhum tipo de escola religiosa ou nenhum tipo de sacerdote, não. Assim como os espíritas também podem dizer em uma palestra, dizer aquilo e as pessoas tomar como verdade absoluta, o sacerdote também tem esse posicionamento, não é? O que nos cabe é investigar. A investigação é uma vertente da doutrina dos espíritos. Por isso que ela não é uma doutrina dogmática no sentido religioso, e sim no sentido racional. Ela permite essa investigação. Ela deixa você à vontade. Vá, busque, estude, pesquise, questione.
e tire suas próprias conclusões. É um outro aspecto, qual é uma das benesses da doutrina espírita, não ter essa preocupação com proselitismo, ou seja, nós não buscamos convencer ninguém a ser espíritas. Naturalmente, as pessoas se sentem imbuídas, envolvidas emocionalmente. A doutrina, com seu arcabouço de informação, ela acalenta, faz o papel do consolador, responde às perguntas daquela criatura, ele se conforta e continua conosco, não é? Continua dentro deste princípio doutrinário. Então, de forma sucinta, nós observamos esses, além do que você já disse, esses 4 aspectos na personalidade de Evelina, um dos mais marcantes para nós, essa falta de fé raciocinada e essa ignorância da vida espiritual. Existe algo para além. Para além existe alguma coisa, com certeza. Muito bem. Então, respondida, Sueli, vamos agora para a pergunta de Maria das Dores Fonseca, Baronesa Santa Luzia, Minas Gerais. Ela diz assim: o que a essa personagem do estudo de hoje traz de positivo e de negativo no seu caráter? De positivo, ela traz a educação, a postura dela, sempre muito assim, correta para com quem está do lado dela, não tem atitudes assim agressivas, nem debochadas, não, de uma elegância, de uma finura a toda a prova. Isso daí ajudou no entendimento dela com o Ernesto, quando eles se conheceram, ele também um homem educado, então foi fácil para eles se entenderem, né? Embora partindo de pontos de vista diferentes, né? Na questão do desenvolvimento da vida, mas eles, mesmo de maneiras, partindo de pontos diferentes, pela educação, eles trocarem ideias, sem nunca chegarem ao ponto de se desentender de uma maneira deseducada nem agressiva. Mesmo estando agora com todas essas dúvidas, sem querer acreditar, agora já não é mais sem saber, é sem querer acreditar, que estão na vida que nos espera após o desencarne. Ainda assim, em nenhum momento eles foram deseducados, nem no lugar onde eles despertaram, mesmo cheios de dúvidas, cheios de questionamento, mas de maneira educada eles questionaram, eles indagaram, de maneira educada eles têm ido até onde são direcionados, e de maneira educada solicitaram esse atendimento psiquiátrico, porque ficam suspeitando de que eles estejam tendo alucinações, mas sempre de uma maneira elegante e educada. Eu acho que é o que salta à vista, a princípio, nela, é isso. E a segunda coisa, a forma dela, que talvez não seja tão positiva, ela está carregando consigo um casamento que não está satisfazendo, não traz a ela, ela não sente o companheiro como um parceiro, não estão trocando, ela não faz bem a ele, tanto assim que ele buscou outra pessoa para partilhar a caminhada dele, e ele não faz bem a ela, que se sente traída e abandonada, mas que ela, talvez, pela debilidade da doença física que ela carregava, ela não tem coragem de se libertar deste fardo e começar uma caminhada de uma maneira diferente. Então, essa apatia em relação à sua própria felicidade pessoal. Ela tem, como aspecto positivo, a gente pode observar nela, Maria das Dores, a sinceridade. Ela traz essa verdade. Eu sou, no sentido, assumir aquilo que ela de fato é. Então, ela tem a consciência de que é católica e ela, como você colocou, ela não abre mão, não quer abrir mão disso. Né? Reconhece que ela, em dado instante, tinha essa raiva do companheiro e observa, dentro da estrutura do livro, a ciência atual vai nos provar
de que as mulheres que geralmente sofrem grandes pressões, sofrem traições, normalmente elas desenvolvem algum tipo de câncer. E é justamente o que vai acontecer com Evelina. Ela engravida, era o sonho de amor, engravidaram, só que ela não sustenta essa gravidez. Por não sustentar essa gravidez, ela mesma, ela se culpou, foi ela que se culpou e se afastou, se retraiu. Então, houve esse afastamento. Então, se houve afastamento, ele procurou outras questões. E ponto negativo dela foi esse sentimento de culpa que foi tamanho que propiciou, como diz a ciência, esse desenvolver dessa doença em todo o seu corpo. Porque, pelo que nós observamos, ela desencarna em função de uma metástase. Isso porque o seu excesso de sentimento culposo, a sua raiva, são todos pontos negativos, viu, Maria das Dores? Todos pontos negativos. Selenita. Oi? Selenita. Não, quem fez a pergunta foi Maria das Dores. Ah, sim, sim. Aí ela está perguntando quais são os pontos negativos. Então, o excesso de raiva que ela guardou, a culpa que ela também guardou, a vontade que ela tinha de pedir perdão a Túlio. Então, tem uma série de pontos negativos na personalidade, no comportamento de Evelina. O que a gente vê de positivo na sua postura é assumir, é o seu estado de verdade. Também, um outro ponto positivo que a gente pode observar na personalidade de Evelina é querer saber agora. Ela despertou a vontade em entender o que está acontecendo com ela. Então, isso... Peraí, só um minutinho para fechar aqui, só um minutinho. Sim. Então, ela traz isso. E essa vontade de saber é algo positivo. É algo que deve ser ovacionado, assim podemos afirmar. A sede do conhecimento é algo sagrado e louvável. Aí vem Jeremias Barreto. Onde ficam os anjos de guarda das pessoas que voltam para o plano espiritual? Tem algum livro específico que fale desse reencontro? Olha, Jeremias, toda a obra de André Luiz, você pode estudar, que ele fala da vida pós-morte. Nosso lar e a vida continua. Os mensageiros, missionário da luz, obreiros da vida eterna, enfim, são 16 obras. Lendo cada um deles, você vai encontrar o que você acaba de colocar. Porém, temos também os livros de Emmanuel, com Chico Xavier, o livro Paulo Estevão, o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, e qual é o outro? São 5, o outro eu não recordo qual é o outro. Sei que são esses 5 livros, procure, que ali está registrado de forma indiscutível, ou melhor, pode até discutir, mas de maneira tão transparente, exaltando a vida pós-morte, que só quem não quer crer é que realmente permanecerá nessa dúvida ou com essa incógnita. Mas quem quiser acreditar, quem quiser abrir o coração para estudar e compreender essa verdade, aí está. Muito bem. E você, Selenita, com a pergunta de Jeremias, o que é que você acrescenta? Sim, o que sabemos através desses registros que nos chegam é que nossos anjos da guarda, eles estão conosco mesmo após o desencarne, porque a vida do espírito é única, não é uma outra vida, ela tem prosseguimento. O corpo é que perde a sua função, fica para trás, mas o espírito dá continuidade a uma caminhada que ele já vinha tendo, e, portanto, os anjos da guarda, que nos dão suporte, orientação, eles continuam nesse mesmo papel. Que se saiba, os anjos da guarda só se afastam se sentirem em nós
a descrença se nós não tivermos de jeito nenhum a fé em Deus. Só assim nós fechamos a porta, as nossas portas para a interferência, para a interação com nossos anjos da guarda. Mesmo nós estando em zonas assim não muito iluminadas após o desencarne, nem assim eles nos abandonam. E você nesse instante falou sobre André Luiz. É possível que nessas zonas as pessoas, os espíritos que ali estão, eles é que não têm a capacidade, eles não estão voltados para enxergar a luz e, consequentemente, também para não enxergar os seus anjos da guarda. Mas não que os anjos da guarda os tenha abandonado. Eles Não vão estar abandona ali, jamais. Jamais abandona. jamais. Eles vão estar ali todo o tempo tentando lhe abrir a sua mente, tentando abrir os seus olhos, a sua visão, a sua capacidade de seu desenvolvimento, a sua vontade de crescer, de se desenvolver, é que vai torná-los mais perceptível ou menos para você. Mas eles continuarão ali integralmente. Caminham conosco ao longo da nossa trajetória. Aquela intuição que nós temos, aquele pensamento, eu tive uma ideia, são sussurradas em nossos ouvidos o melhor caminho a seguir, principalmente quando solicitamos em prece, Jeremias. Esses espíritos amigos conosco coabitam frequentemente. Tá? E como diz o livro dos Espíritos, lá na questão 459, muitas vezes são eles que vos dirigem. Ele afirma isso com propriedade. São eles que vos dirigem. Você vai andando pelo caminho, aí aquela coisa muda. Aquele ônibus que você ia pegar, não pegou. Por quê? É um livramento. Não precisa reclamar, xingar, esbravejar. É um livramento, com certeza. Ok? Muito bem. Perguntas respondidas, nós podemos então continuar com o nosso livro. E aí vai agora Ribas explicar de forma atenciosa e amorosa para a nossa querida Evelina. Ele diz assim: esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e o tratamento de seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista. Depois, o reajustamento. Isto é, primeiro vamos estudar você. Vamos saber de você como nós podemos te ajudar. Depois disso, vamos, dentro desse estudo que fizemos, dentro dessa análise, você vai se reajustar. Vamos usar as ferramentas convenientes para o seu reajuste, para a sua organização aqui no plano espiritual. Se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal. Nada naquele momento, apesar de tudo ser muito organizado, mas ele não iria fazer com ela, conforme diz André Luiz, um encontro formal. Seria apenas uma conversa fraterna. Nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente. E todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. Isso nos encanta porque isso, lá em 1968, quando Chico publicou este livro, olha só, 1968. E isso já acontecia no mundo espiritual. Gravar para estudar, analisar a pessoa. Aí ele vem. A bem dizer, funcionam aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda. Amigos que lhes examinarão as palavras. Olha que coisa, Selenita. Amigos que lhes examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que se mostrem carecedores. Então,
no momento que ela entrou na sala, ela estava sendo observada por completo. Desde o falar, sentir, pensar. Tudo estava sendo analisado. Para saber em que estágio ela estava. E compreendendo o seu momento, ela iria ser caminhada para determinado tipo de tratamento. Concorda? Sim, sim, plenamente. E isso mostra uma metodologia, isso é uma metodologia, não é um Sim, acaso. sim, sim, metodologia. E nessa metodologia você vê que não existe um tratamento terapêutico formal. Não, não é isso. Os elementos serão usados, serão a questão de você estar do lado, você captar o que vem dessa pessoa, aonde estão as dificuldades dela, e você ir pouco a pouco, através do contato, até o contato informal, introduzindo conceitos para que sirvam de reflexão para essa pessoa. Então, é uma metodologia assim de uma autodescoberta, porém direcionada, uma autodescoberta monitorada, ao invés de usar, como nos tratamentos psiquiátricos convencionais, Choques, medicamentos, o já choque, choque, coisas pois é. bruscas. Pois é, medicamentos farmacêuticos, todas essas coisas que mexem com com o funcionamento do seu organismo, na esperança de que mexam no seu cérebro, quando o problema não está no seu cérebro não está doente. As suas emoções é que estão um pouco, talvez, embaralhadas. Então, o que você precisa muito mais é desse acompanhamento amigo e não tratamentos, como disse você. No Espiritismo, não existe um tratamento prescrito para o universo de pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa está num estágio, cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, e é isso que nesse instituto se busca conhecer e, assim, sabendo usar as pessoas, não só do próprio instituto, como pessoas fora do instituto, mas que têm acesso, no caso, que teriam acesso à Evelina, e com isso irem aos poucos, vamos dizer, até por um processo meio de osmose, dividindo as preocupações de Evelina e dando os retornos Selenita, dessa quando você troca. fala osmose, você quer dizer o quê? Osmose, eu quero dizer assim, que vai passar de um para outro sem ser uma coisa aplicada. Você não vai impor à pessoa, é isso daqui que você tem que pensar, não é isso daqui que você tem que acreditar. Não, não é assim. No companheirismo, sutilmente, as suas crenças, as suas impressões, Eu entendi. você divide, discute com a pessoa. Nisso, a pessoa também é obrigada a refletir para poder lhe responder, para poder dialogar com você, e Eu vai não diria, assimilando. ô Selenita, não diria obrigada, mas a gente diria assim, ela é convidada. A pessoa se sente Convidada, sim, estimulada a refletir tal sim, coisa. sim, Vale lembrar sempre que dentro do nosso arcabouço doutrinário, nós, quanto espíritas, a doutrina espírita não obriga ninguém a nada. Só para a gente sim, esclarecer isso. A sim, gente gosta sempre de colocar que a doutrina espírita ela é expositiva e não impositiva, não impõe nada a ninguém. Somos livres. Nós buscamos, de acordo com o nosso entendimento, viver de posse do nosso livre-arbítrio e conforme nos coloca a doutrina, a nossa própria consciência, partindo do princípio que as leis sagradas estão nela, conforme diz o Livro dos Espíritos, questão 621. Aí prossegue André Luiz dizendo assim, ó, diante de Evelina admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando ideia de que a peça fora ligada no sistema elétrico por disposições especiais. Aí ele diz: nossa palestra será filmada. Eu adorei isso, amei. Nossa palestra será filmada. Olha só, gente. Hoje
Da pandemia para cá, que isso está se tornando mais expansivo, né? Se espalhou um pouco mais, se expandiu o processo das palestras gravadas, filmadas, e eles já faziam. André Luiz fala em 1968 que isso já estava acontecendo. Então, amigos, o que nos leva a crer é o que as verdades ou aquilo que Chico trouxe à sua época, não há a menor dúvida que são pontos absolutamente verdadeiros. E que nos cabe agora, de forma urgente, buscar compreender, não no caminho ou no cenário da obrigatoriedade, mas da compreensão, do análise, do estudo, para entender em que isso me cabe, como isso me toca. É isso que ela apresenta. Né? E aí vai dizer, simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança. No capítulo da assistência, de que não presidirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para o seu benefício. Quer dizer, olha, ele já está dizendo a ela, fique tranquilo, fique tranquila. Porque tudo que você perguntar e todas as respostas dadas será para você mesmo, para o seu próprio bem. Você entende assim, Selenita? Sim, entendo assim. Que é mais ou menos o processo da psicanálise, né? Você precisa ouvir aquilo que fala dentro de você e aí muitas janelas vão se abrir para você. É a mesma coisa aqui. Ela vai falando coisas e que depois, quando ela voltar para rever aquilo, ela vai refletir, vai dizer, mas eu pensei realmente isso, e por que eu cheguei a esta conclusão? Isso vai fazer com que ela própria seja induzida às respostas, ela própria seja induzida a sair de círculos e passe a andar em espirais. Ela nunca vai estar no mesmo círculo do ponto que ela partiu, ela vai estar sempre em círculos, em planos cada vez mais desenvolvidos, mais elevados. Muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, Selenita. Chegamos ao finalzinho. E nós deixamos aqui esta porta aberta para que você, nosso querido internauta, faça a sua pergunta, o seu comentário, venha participar com a gente, porque essa casa é nossa, essa sala é nossa, somos nós que coordenamos, somos nós que decidimos e a sua participação é muito importante. Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, faz comentários, participe com a gente. O nosso muito obrigada por você, por estar aqui com a gente, você que vai estar mais tarde, ou quem está agora, muito obrigada. Obrigada, Selenita, um abraço de paz. E vamos, então, à nossa prece final. Amorável Mestre Jesus, o nosso profundo sentimento de gratidão pelas benesses que derrama sobre nós nesse instante. Que cada lar que abra suas portas para ouvir esta mensagem sinta-se tocado pelo teu amor incondicional e inesgotável. E esse amor possa se expandir, trazendo a paz, a harmonia e o amor constante. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.